Saúdo a cada um de meus amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Queridos, nesta manhã maravilhosa, uma manhã de bênçãos e vitória, vim aqui com o objetivo de abençoar maravilhosamente a vida de cada um de meus amados irmãos. Então, meus queridos, estarei aí abençoando cada um de vós com a continuação dessa nossa série que tem por tema: e sereis arrebatados pelo meu exército. Glória a Deus. Esse é o quarto estudo. E a base desse estudo se encontra em Deuteronômio capítulo 4, verso 2, Bíblia em linguagem de hoje, que está escrito: não acrescentem nada à lei que lhe estou dando, nem tire nada e nem tire dela uma só palavra. Glória a Deus. Primeira pergunta: o que não se devia fazer com a lei? De acordo com o texto que acabamos de meditar, então foi dado uma advertência, ao povo de Deus por meio de Moisés, que não se devia acrescentar e nem tirar nada dessa lei. Então essa foi a ordem da parte de nosso Deus por meio de seu servo Moisés. Glória a Deus. Segunda pergunta: que lei era essa? Deuteronômio capítulo 4, verso 3 ao verso 13, Bíblia em linguagem de hoje. Então, essa lei era exatamente os 10 mandamentos, Então, os 10 mandamentos que tinham sido dados, ao seu povo por meio de Moisés lá no Monte Sinai, era realmente esta lei, Então essa ordem que o Senhor lhe estava transmitindo ao seu povo por meio de Moisés, que não devia acrescentar e nem tirar nada desta lei, era exatamente esses mandamentos. Então, da maneira que eles foram realmente passado para o povo e realmente registrados, era daquela forma que realmente o povo tinha que tomar posse, Então nada de acréscimo e nada de tirar nada do que realmente estava ali, naquilo que Deus passou para o seu povo, certo, amados? Então vamos lá. Terceira pergunta: aonde esses mandamentos foram registrados? Aonde esses mandamentos foram registrados? Deuteronômio capítulo 4, verso 11 até o verso 13, Bíblia em linguagem de hoje. Então, de acordo com esses versos, a palavra nos revela claramente que esses mandamentos eles foram registrados nas tábuas de pedra, tá, queridos? Então, foram registrados nas tábuas de pedra. Quarta pergunta: esses mandamentos foram escritos por quem? Esses mandamentos foram escritos por quem? Deuteronômio capítulo 4, verso 12 e 13, Êxodo capítulo 34, 28, capítulo 31, verso 18 de Êxodo, Deuteronômio capítulo 9, verso 9 e 10, capítulo 10, verso 1 ao 5 de Deuteronômio, e Êxodo capítulo 23, verso 20 ao 23, e Atos capítulo 7, verso 38, e Apocalipse capítulo 12, verso 7 ao verso 9, Bíblia em linguagem de hoje. Então, esses mandamentos, eles foram escritos por aquele que foi constituído Deus. Então, esses mandamentos, ele foi escritos, por aquele que foi constituído Deus, que se trata a respeito do arcanjo Miguel. Então, foi o arcanjo Miguel que realmente registrou esses mandamentos em tábuas de pedra, certo, amados? E esse arcanjo Miguel, como realmente nós já passamos para vocês, na série que realmente nós findamos essa série, que falava a respeito do exército de Cristo na terra. Então lá eu passei para vocês
biblicamente que este arcanjo, ele realmente é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então ele é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então esses mandamentos foram realmente registrados em tábuas de pedra pelo nosso Senhor Jesus. Então foi Jesus que registrou esses mandamentos em tábuas de pedra, certo, amados? Então foi o Senhor que registrou. Então vamos lá, glória a Deus. Quinta pergunta: aonde mais esses mandamentos foram escritos e por quem? Aonde mais esses mandamentos foram escritos e por quem? Êxodo capítulo 34, verso 27, capítulo 24, verso 4 de Êxodo e Deuteronômio capítulo 31, verso 24, Bíblia linguagem de hoje. Então, amados, esses mandamentos, de acordo com todos esses textos que eu acabei de apresentar para vocês, então aqui nós podemos extrair com clareza as duas respostas. Então, primeiramente, esses mandamentos eles não foram só escritos em tábuas de pedra. Então eles não foram só escritos em tábuas de pedra, eles foram escritos, além de eles serem escritos em tábuas de pedras, eles também foram escritos, tá, queridos? Eles também foram escritos no livro, tá? Então eles foram escritos no livro. Então primeiro eles foram escritos em tábuas de pedras, tá? Por Cristo. Cristo foi que registrou lá esses mandamentos. E depois esses mesmos mandamentos foram escritos no livro. E quem foi que registrou esses mandamentos no livro? Foi Cristo também? Não. Cristo, ele registrou os mandamentos nas tábuas de pedra, e quem registrou esses mandamentos, os mesmos mandamentos, no livro foi Moisés. Então Moisés foi que registrou com ordem da parte de Cristo. Então Cristo ordenou Moisés registrar esses mandamentos no livro. Olha que maravilha, tá, queridos? Então olha que esclarecimento que o Senhor está dando para nós neste momento, né? Com referência, né, realmente a esses mandamentos sagrados. Então aí, queridos, vocês passaram a ter um entendimento de acordo com esses textos, né? Que primeiro Cristo registra ele em tábuas de pedra e depois ele ordena Moisés a registrar esses mesmos mandamentos no livro, certo? Glória a Deus. Continuando na sexta e última pergunta: quais foram os nomes dados a esse livro? Então esse livro agora ele recebe vários nomes, ou seja, alguns nomes, né? Então alguns nomes concedido a este livro. Olha que maravilha, é muito bom, querido, nós entender essa parte, porque quando chegar lá na frente, né? Quando nós chegarmos lá na frente, aonde? Lá no Novo Testamento, vai ser muito melhor realmente a nossa compreensão, porque nós passamos a compreender, né, aquilo que foi concedido aqui no Antigo Testamento, porque é impossível entender algo do Novo Testamento se primeiramente eu não entender aquilo que foi concedido lá no Antigo Testamento, porque aquilo que está lá no Novo Testamento, amados, é uma continuação daquilo que foi dado no Antigo Testamento. Então o Antigo Testamento é o início, né? É o início de tudo aquilo que realmente o Senhor ele queria transmitir para o seu povo. E lá o Novo Testamento é apenas a continuação dessas verdades sagradas, certo? Então aí vai ser muito mais fácil nós compreendermos, certo? Então olha que interessante, agora vamos saber aqui a questão do nome dos livros, né? Ou seja, os nomes que foi dado a este livro, certo? Então vamos lá. Então aqui primeiro nós temos aqui Livro do Concerto. Então esse livro ele foi chamado Livro do Concerto ou da Lei de Deus, tá, queridos? Livro do Concerto ou da Lei de Deus.
que está registrado em Êxodo capítulo 24, 7, Josué capítulo 24, verso 26, Neemias capítulo 8, verso 8 ao verso 8 e o verso 18, capítulo 9, verso 3, Bíblia Linguagem de Hoje. Então, esses textos, eles confirmam que realmente esse livro foi chamado Livro do Concerto ou da Lei de Deus. Segundo, Livro da Lei. Então, também ele recebeu o nome de Livro da Lei, que temos como base bíblica Deuteronômio verso 29, verso 21, capítulo 30, verso 10, capítulo 31, verso 26 de Deuteronômio e Josué, capítulo 8, verso 34, tradução de Bíblia, Almeida Revista Atualizada. Então ele recebeu também este nome. Outro nome que ele recebe, Livro da Lei de Moisés. Então o mesmo livro é chamado Livro da Lei de Moisés, que está registrado em Josué, capítulo 8, verso 31, capítulo 23, verso 6 de Josué, e Neemias capítulo 8, verso 1, Bíblia Linguagem de Hoje. Glória a Deus. E o quarto e o último nome dado também a este livro, chamado Livro de Moisés, que está em Êxodo capítulo 6, verso 18, Neemias 13, verso 1, tradução de Bíblia, Almeida Revista Atualizada. Certo, amados? Então esses foram os nomes que realmente foi dado a esse livro. Então, Livro do Concerto ou Livro da Lei de Deus, Livro da Lei, Livro da Lei de Moisés ou Livro de Moisés, certo, amado? Então esses foram os nomes que realmente esse livro recebeu. Amém? Glória a Deus. E aqui vamos fazer o fechamento no comentário bíblico baseado em isso, capítulo 24, verso 4 e o 7, Bíblia Linguagem de Hoje, que está escrito: Então Moisés escreveu todas as leis de Deus, o Senhor. Depois pegou o livro da aliança, onde estavam escritos os mandamentos do Senhor, e leu em voz alta para o povo. Eles disseram: Nós obedeceremos a Deus o Senhor e faremos tudo o que Ele mandar. Glória a Deus. Está vendo aqui, queridos, a confirmação clara da palavra de Deus, não deixando a nós com nenhuma dúvida, né? Mas trazendo assim um esclarecimento completo, né? Com referência a esse assunto maravilhoso. Olha que interessante, olha que maravilha, né, queridos? Então, meus amados, que o Senhor ele possa continuar nos abençoando no decorrer desse dia, nos direcionando aquilo que temos que fazer, e com certeza estarei esperando vocês aí na próxima oportunidade amanhã para continuar no quinto estudo e assim trazer um pouco mais de esclarecimento com referência a esses assuntos maravilhosos que o Senhor tem nos concedido a cada manhã. Fica aí na paz.